começar a conversar aqui sobre a organização das suas ideias, dos seus pensamentos e dos seus parágrafos. O que eu vou ensinar para vocês hoje, o que eu vou ensinar para vocês hoje é algo que, para quem prestar atenção, para quem anotar e para quem aplicar, tudo bem? É um divisor de águas. Na plataforma, nós sempre temos ali as estatísticas dos nossos alunos, né? Sempre que eles fazem as provas, nós temos uma pesquisa que é rodada para os alunos. E os meus alunos, aí eu posso falar agora, porque eu não lembro o dado do concurso público, do Enem Vestibular, tá? 81,2% desses alunos que aplicam esta técnica, que isso é uma aula que eu dou na plataforma também, que aplicam esta técnica, eles tiram 800 mais na redação, tudo bem? Ou seja, é uma técnica que eu desenvolvi, que é comprovadamente eficaz, eficiente para você mandar muito bem, para você organizar o seu texto, beleza? Por quê? Porque esse excesso de ideias que nós temos na nossa mente doentia, ela acaba nos deixando ainda mais ansiosos no momento da prova, certo? Então, eu vou ensinar essa técnica para vocês, que ela vai fazer com que você se sinta mais tranquilo, se sinta mais preparado e realmente enxergue o seu texto de forma organizada. Então, o que eu posso prometer para vocês? Nosso combinadão. Terminando essa aula, você vai conseguir visualizar as suas ideias do texto de maneira organizada. Sabe quando eu vou falar um pouquinho sobre isso, quando a gente lê a coletânea e aí vem um monte de pensamento loucão na nossa cabeça e a gente não sabe qual que a gente vai usar ou a gente não sabe qual que a gente vai selecionar para colocar ali naquele momento na redação? Eu vou ensinar para vocês hoje como que você faz para selecionar, para organizar os seus pensamentos, as suas ideias e os seus parágrafos antes de escrever o texto. E entender técnicas para organizar as ideias na sua redação. Por quê? Qual que normalmente é o caminho que nós fazemos? Vamos fazer uma reflexão antes da técnica, tá? Eu quero que você entenda essa análise reflexiva para depois nós irmos para a técnica, beleza? O que acontece? Todo mundo chega na prova, seja num concurso, seja no Enem, seja num vestibular, seja em uma entrevista de emprego. Todo mundo chega lá na prova, eles vão te dar um tema. Certo, gente? Sim ou não? Certo? Quem aqui, responde aí nos comentários para mim, quem aqui já fez alguma prova? Não tô nem falando só de escola, tô falando ou de Enem, ou de vestibular, ou de concurso. Digita 1 aí nos comentários para mim se você já fez alguma prova. Digita aí a 1 nos comentários. Nem tô contando prova de escola, tá, gente? Tô falando mesmo de provas aí de processos seletivos, tá? E aí o que acontece? Para quem nunca fez a prova, você chega nessa prova do Enem, do vestibular, do concurso, eles te dão uma coletânea, que é aquele conjunto. O que é coletânea, né? Coletânea é o conjunto de textos, sacou? Coletânea é um conjunto de textos que vão te, já fiz concurso, que vão te ajudar a dar uma base para você entender melhor o tema da redação, né? Então, toda vez que você chega na prova, tem a coletânea e tem um tema da redação relacionado àquela coletânea, certo, gente? E aí, toda vez que a gente lê a coletânea, o que a gente faz? A gente lembra algumas ideias que a gente tem sobre o tema, sei lá. Suponhamos que a coletânea... Eu vou dar um exemplo aqui prático para vocês, tá? Para vocês anotarem. Você lê a coletânea, aí você começa a lembrar tudo que você sabe sobre aquele assunto. Suponhamos que seja o famoso tema saúde pública no Brasil, né? As problemáticas da saúde pública do Brasil, como resolver este embate. Aí suponhamos que esse seja o tema. Aí você começa a lembrar quais são os problemas da saúde pública. Putz, tem um monte de coisa que eu posso... Você fica assim na hora da prova, né? Nossa, tem um monte de coisa que eu posso falar sobre a saúde pública. Nossa, eu posso falar sobre falta de médico, posso falar sobre falta de educação continuada do corpo médico, ou do corpo dos hospitais, né? De falta de incentivo a essa educação continuada. Posso falar da falta de leitos, posso falar da falta de medicações, posso falar das campanhas que não funcionam tanto. Então você começa a lembrar na sua mente louca quais são os assuntos que você lembra sobre aquele tema, né? E aí o que você faz? Você lembra tudo que você sabe sobre o tema e aí sem organização nenhuma você começa a fazer o seu rascunho, tudo bem? E aí você tem um famoso bloqueio criativo.
entre aspas, né? Porque você fala assim, pô, e agora? Você escreve lá a introdução da redação, aí você vai para o desenvolvimento, você fala assim, puta, e agora? Sobre o que eu falo aqui? Aí você vai para o desenvolvimento 2, você fala assim, ai, mas e agora? O que eu falo nesse desenvolvimento 2 aqui? Posso falar, eu acho que eu posso falar sobre... eu posso falar sobre falta de médicos. Por que faltam médicos? Mas eu não sei se eu falo sobre isso, ou se eu falo sobre... eu falo sobre a falta de estrutura nos hospitais públicos. Você começa a ficar perdendo tempo, porque você está fazendo o quê? Você está tentando decidir sobre o que você vai falar, sobre quais tópicos do tema você vai falar na hora de escrever. Isso está errado, sabe por quê? Porque vai ficar sem coesão, vai ficar sem coerência, vai ficar confuso, você não vai perceber que vai praticar todos esses erros, não teve uma organização prévia do seu texto antes de começar a escrever o seu texto. Então esquece esse negócio de ler o tema, deixar todas as ideias aqui pairando na sua mente e ir decidindo conforme você escreve. Quem aqui, coloca aí nos comentários para mim, decide sobre o que vai escrever na hora que já está escrevendo. Digita eu, quem fez isso ou quem já fez isso. Por quê? Como que a gente organiza depois de ler, né? Depois de ler toda a coletânea, depois de ler o tema, como que eu organizo os meus pensamentos e as minhas ideias a respeito do tema? Independente de qual tema seja. Isso daqui que eu vou explicar para vocês hoje, vocês vão aplicar para qualquer tema. Para qualquer tema. Vocês vão fazer o mesmo processo, a mesma técnica para qualquer tema. E eu quero que vocês comecem a treinar o mais rápido possível. Tudo bem? Se você faz redação, se você é meu aluno da mentoria, você já até recebeu essa instrução. Se você é meu aluno da mentoria lá da plataforma, você já recebeu essa minha instrução. Mas aplicar isso se você não aplica antes de começar a escrever a redação, né? Então, quando que a reflexão quando que a redação realmente começa? A redação começa antes de você começar a escrever. A redação começa na análise reflexiva que você faz sobre o tema e na organização prévia que você faz antes de começar a escrever o seu rascunho. Então não, a redação não começa quando você começa a escrever. A redação começa quando você faz a reflexão sobre o tema e faz a organização dos seus pensamentos antes de começar a escrever sobre o tema. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A redação, ela não começa quando você começa a escrever. A redação, ela começa quando você faz uma análise reflexiva sobre o tema e organiza os seus pensamentos em tópicos. Como assim, professora? Em tópicos. Olha aqui, vocês têm que pensar o seguinte. Eu vou ensinar uma técnica aqui para vocês hoje, que é o seguinte. Vocês vão anotar para visualizar tudo que está na sua mente. Quando nós anotamos, nós visualizamos uma ideia que precisa ser organizada. Quem aqui usa planner, agenda, um bloco de notas do celular com o seu to-do list, né? Que é todas as tarefas que você precisa fazer no dia. Eu, professora Pamba, eu gosto de usar agenda ou planner. Então, eu vou fazendo as minhas atividades e vou dando um check em todas as atividades. Vocês não? A agenda, não vivo sem ela. Beleza, tô vendo ali. Cortou ali as respostas, estão subindo ali muito rápido para mim. Olha só, então eu vou dando um check em tudo que eu vou fazendo naquele dia. Por quê? O que eu faço? Todas as coisas que eu preciso fazer, eu coloco todas essas coisas no papel, porque eu deixo bloquinho, eu deixo a minha mente limpa, eu tiro um grau de ansiedade que fica, eu não preciso ficar confiando na minha memória. Eu coloco tudo isso no papel e eu fico tranquila porque eu sei que o papel vai me lembrar daquilo que eu preciso fazer naquele dia, tudo bem? Então, você vai na redação, nessa estrutura, nessa organização, você vai fazer os tópicos dos seus pensamentos. Vocês têm que lembrar o seguinte. Primeira coisa, não dá para confiar na memória. Quando você está lendo a coletânea, quando você está lendo o tema, muitas vezes vão vindo ideias, você fala assim, putz, eu poderia falar sobre isso, eu poderia falar sobre aquilo, eu poderia falar sobre... Só que aí, às vezes, quando você vai para o rascunho, você esquece.
Às vezes, quando você vai para o rascunho, você tem uma outra ideia e quer escrever sobre uma outra coisa. Então, você tem que entender o seguinte, a nossa capacidade de escrita é muito inferior à nossa capacidade de pensar. O nosso pensamento é muito mais rápido que a nossa capacidade de escrita. Tudo bem? Então, se você for confiar na sua memória, se você for confiar em tudo que você está pensando para colocar no papel, você vai se lascar nisso daí. Por quê? Porque a sua mão não acompanha a velocidade do que você está pensando. E aí é que entra o famoso falta de coesão e coerência, sabe? Quando você escreve, para você tá fazendo todo sentido, mas quando você colocou no papel, são tantas ideias que você está tentando colocar ali, que o que acontece? Você acaba escrevendo de forma confusa, misturando ideias, faltando coesão e coerência no seu texto. Por isso, a técnica é o seguinte, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Você vai pegar, olha esse pulo do gato. Você vai pegar a sua folha de rascunho, eu vou mostrar na prática um exemplo para vocês, tá? Você vai pegar a sua folha de rascunho. Se você não quiser usar o rascunho, eu recomendo até que você utilize a parte de trás da sua prova. Sabe aquela parte que é rascunho também, que a gente não usa para nada? Beleza? Você vai usar essa parte. Você vai pegar essa folha de um lado, eu vou mostrar para vocês, calma aí. Você vai colocar os problemas que você lembra sobre aquele tema. Vai passar um tracinho. Do outro lado, você vai colocar quais são as possíveis soluções que você lembra, que você pensou para aquele tema. Ou seja, você vai começar a limpar a sua mente e colocar todas as ideias que estão surgindo sobre o tema ali no papel. Só depois é que você vai selecionar. Então, o seu primeiro trabalho é fazer os tópicos de tudo que você lembra sobre o tema. Pô, eu vou dar um tema aqui hoje para vocês, é legal que vocês até anotem, porque vai ter umas ideias boas aqui nesse tema. Olha só, você vai colocar lá, faltam médicos, faltam leitos, problemas na saúde pública, faltam médicos, faltam leitos, falta educação continuada, falta estrutura nos hospitais, faltam medicações, enfim. Começa a pensar sobre tudo que você lembra sobre os problemas dentro daquele tema. Limpa a sua mente. Não fica tipo... Isso vai ajudar, inclusive, a diminuir a sua ansiedade no momento da prova. Porque a gente sabe que a prova não é feita somente de conhecimento teórico. A prova também tem a questão do emocional muito fortemente, gente. Qualquer prova. Isso é natural, isso é normal, não se sinta mal. Né? Então todo mundo fica mais ansioso, mais tenso, mais nervoso no momento de prova. Tem gente, inclusive, que passa mal, infelizmente, acontece, certo? Então o que você faz? Você vai diminuir a sua ansiedade sobre o tema. Vai colocar de um lado todos os problemas que você lembra sobre aquele tema, passa um tracinho e aí você começa a pensar nas possíveis soluções, que você pode dar para aquele tema. Quais seriam as possíveis soluções? Você vai anotar tudo que a sua mente lembra, tudo bem? Então tá, você vai anotar, aí vai ter um pulo do gato. Vai ter um pulo do gato. Eu vou mostrar na prática para vocês, tá? Só tô falando aqui a ideia e depois eu vou mostrar o exemplo. Você vai anotar o tópico frasal de cada parágrafo da sua redação antes de começar a escrever a sua redação. Como assim, professora? Eu não entendi foi nada, porque eu não sei nem o que é tópico frasal. O que é tópico frasal? Vou te explicar. Tópico frasal, anote aí, é a ideia principal de cada parágrafo. Todo parágrafo na redação tem um tópico frasal. Todos os parágrafos têm tópicos frasais. Todo parágrafo, qual que é a composição do parágrafo? Se você é aluno da plataforma, vá na aula como organizar, como escrever qualquer parágrafo. Tá lá, eu explico sobre isso. Todo parágrafo, gente, ele é composto, tá? No módulo de redação. Todo parágrafo, ele é composto por uma ideia principal mais ideias secundárias. O que são ideias secundárias? Todas as ideias secundárias falam sobre essa ideia principal. Elas são complementares a essa ideia principal. Tudo que eu escrevo de ideia secundária é referente à ideia principal. Então, por exemplo,
Se eu estiver falando sobre desastres naturais, então eu resolvi falar sobre o tópico frasal desse parágrafo é muitos desastres poderiam ter sido, podem ser evitados em regiões tal, a exemplo de Brumadinho. Quando você fala sobre Brumadinho e a tragédia que aconteceu em Brumadinho, o exemplo e tudo que aconteceu lá são ideias secundárias que falam sobre as tragédias, os desastres naturais que acontecem. Vocês estão entendendo? Então, o tópico frasal é desastres naturais que ocorrem. Quais são as ideias secundárias? Eu vou citar o exemplo de Brumadinho. Eu vou falar sobre... A ideia principal do meu parágrafo é: quero falar sobre a poluição das nascentes. Aí eu vou lá e cito um exemplo, a ideia secundária de a nascente do Rio Tietê estar poluída, por exemplo. Então, o tópico principal qual que é a ideia principal? Qual que é o tópico frasal? A poluição das nascentes. Então, seu parágrafo inteiro vai falar sobre poluição das nascentes. E aí, quais são as ideias secundárias? Tudo que você fala para confirmar a poluição das nascentes. Deu para entender? Mesmo se você fizer uma citação, se você der um exemplo, tudo que você usa de argumento para comprovar a poluição das nascentes são as ideias secundárias relacionadas à ideia principal. Todo parágrafo tem apenas uma ideia principal. E todo o restante são ideias secundárias que fazem relação a esta ideia principal. Tá todo mundo entendendo até aqui? Digita 1 nos comentários se você está entendendo até aqui. E digite 2 se você não entendeu nada. Tudo bem? Professores, sobre as citações. Citações são ideias secundárias para comprovar a ideia principal do parágrafo. Todo mundo está entendendo até aqui, porque a gente vai para o exemplo prático. Nós vamos para o exemplo prático, tudo bem? Todo mundo está entendendo. Se alguém não entendeu, pode mandar a dúvida aí nos comentários também, tá bom? Pode mandar a dúvida. Olha lá. Sai medo. Isso aí, Rosângela. Porque agora você está aprendendo. Toda vez que a gente está aprendendo algo novo, realmente dá um pouquinho de medinho, dá uma insegurança, mas natural. Você vai ter que começar a aplicar isso para que você se sinta mais à vontade todas as vezes, beleza? Olha só, vamos pegar um tema de exemplo. Problemas ambientais. Então você vai chegar lá na sua prova, o tema da sua prova é problemas ambientais, consciência ambiental em questão. Esse é o tema da sua redação. Vai ter lá uma coletânea, eu não vou colocar a coletânea aqui porque são muitos textos para a gente ficar lendo, né? Então vai ter lá uma coletânea e você entendeu qual que é o tema. O que você vai fazer de primeira? Você vai receber a sua folha de rascunho, tudo bem? Tópico frasal não é a opinião. Na verdade, o tópico frasal é a ideia principal do parágrafo. Lá na introdução, o tópico frasal é a sua tese. A sua tese, sim, é o seu ponto de vista em terceira pessoa, tudo bem? Então, a sua opinião é o tópico frasal lá na introdução, mas nós não chamamos de opinião, nós chamamos de tese, beleza? Mas sim, o tópico frasal é a sua opinião, lá é a ideia principal lá da introdução, tudo bem? Beleza? Que é aquilo que você vai defender ao longo do texto. O que é coletânea mesmo? Coletânea é o conjunto de textos que a banca te dá para trazer mais informações a respeito do tema, né? Então eles dão lá um gráfico, um texto 1, o texto 3 é uma entrevista, o texto 4 é uma charge, você entendeu? Então é aquele conjunto de textos que a banca te fornece, beleza? Para que você tenha uma ideia sobre o tema, beleza? Só para ajudar mesmo, tá bom? Olha lá. Então você vai chegar na sua prova, você vai receber o rascunho. Lembra que eu falei lá para vocês? Você vai fazer o seguinte, eu não sei se vai dar para ler aqui, ou se vocês querem tirar uma foto, ou se depois eu vejo um jeito de vocês terem acesso a esse material. Mas basicamente é o seguinte, você vai pegar lá a parte de trás da sua prova, pode ser a parte do caderno de questões, aquela parte do fundo, entendeu? Que não tem nada escrito, que vai ficar como rascunho mesmo, tá? Então você vai pegar aquela parte e você vai fazer o seguinte, leu o tema, leu a coletânea. Aí nós vimos que o tema é o quê? Problemas ambientais, consciência ambiental em questão. Então o que você vai lembrar sobre problemas ambientais? Poxa, professora, eu tô vendo aqui que, sobre problemas ambientais eu posso falar sobre queimadas,
eu posso falar sobre poluição da água, eu posso falar sobre desmatamento, eu posso falar sobre poluição do solo, eu posso falar sobre poluição atmosférica, eu posso falar sobre assorreamentos, tudo bem? Eu posso falar sobre diversos pontos e, obviamente, você vai olhar para sua coletânea e vai ver se ela está direcionando para algum problema específico ou se ela está deixando o tema realmente aberto para você falar sobre qualquer problema ambiental, tudo bem? Neste caso, o nosso tema ele é aberto, então eu posso falar sobre qualquer problema ambiental. E aí, o que você está fazendo? Você está tirando dessa sua mente a ansiedade de esquecer alguma coisa. Então você fala assim, posso falar sobre qualquer um desses pontos aqui. Você já tem um monte de problemas ambientais para tratar, que você pode escolher para tratar, tudo bem? Do outro lado, você vai passar aqui e você vai colocar as possíveis soluções para estes problemas. O que você, a sua mente insana, pensa que podem ser possíveis soluções? Pô, soluções para este problema que eu vou ter que colocar lá no final da redação, principalmente se for Enem, vestibular, alguns concursos também pedem soluções para o problema. Você vai falar lá, políticas públicas ambientais eficientes. Eu posso propor um projeto sobre reciclagem. Eu posso propor um projeto para o aumento de uso de energias renováveis. Eu posso propor um projeto de proteção das nascentes, né? Redução do desperdício de água, posso propor um projeto de punição a empresas que agridem o meio ambiente. O que você está fazendo? Você está tirando a ansiedade dessa sua mente. Você está colocando, você está vomitando tudo que a tua mente está pensando, você está colocando no papel. Tudo bem? Você está colocando no papel todas as ideias para que você se sinta mais leve, para que você se sinta mais tranquilo, para que você consiga falar, beleza, eu consegui colocar tudo que eu estava lembrando sobre o tema. Agora, qual que é o papel que você vai fazer? Você vai fazer o papel de selecionar sobre o que você vai falar. Porque suponhamos, aqui você colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você lembrou 6 problemas sobre o tema, né? Dos problemas ambientais. Aí eu pergunto a você, meu querido pupilo, minha querida pupila, meu loucão, minha loucura. Eu pergunto a você, e eu quero que você me responda aí nos comentários. Você tem como falar sobre todos os problemas na redação de 30 linhas? Essa é difícil. Tempo. Tem como falar? Sim ou não? Digita aí, sim ou não? S ou M? Sim ou não? Não tem como em uma redação de 30 linhas você falar sobre tudo. Você não desenvolve bem. Perfeito. É isso mesmo. Você tem uma base de 4 parágrafos a 5 parágrafos. Não tem como você desenvolver bem falando sobre tantos assuntos. E nem é isso que a prova quer de você, tá? A prova quer que você escolha 1 ou 2 para abordar, para desenvolver melhor. Você não precisa falar sobre todos. Então, suponhamos que você saiba mais coisas sobre as queimadas. Infelizmente, agora, por exemplo, em Manaus, nós estamos com uma estiagem muito grande, também queimadas criminosas acontecendo por lá. Então, você já tem um repertório para tratar sobre isso. Pode falar sobre as queimadas em Manaus, né? E dar o exemplo de Manaus aí também. Você pode falar sobre desmatamento, você pode falar sobre a poluição da água. Você vai escolher, dentro de todos os problemas que você lembrou e você escreveu, você vai escolher 1 ou 2 somente para desenvolver. E aí que vem o pulo do gato. Olha aqui, eu quero que você olhe nos meus olhos, porque isso é muito importante. 2 é o suficiente. Perfeito, Jamile. Não precisa mais que isso, tanto porque vocês nem têm espaço. Problemas diferentes, parágrafos diferentes. Se quiser escrever nos comentários, eu aceito. Eu quero que vocês escrevam isso para mim. Problemas diferentes, vírgula, parágrafos diferentes. Isso é um mantra, ó. Problemas diferentes, parágrafos diferentes. Problemas diferentes, parágrafos diferentes. Você não vai falar sobre mais de um problema em um mesmo parágrafo, senão eu vou aí rolar na porrada com você. Você não é loucão, loucona de escrever 2 problemas em um parágrafo. Por quê? Problemas diferentes, parágrafos diferentes, problemas diferentes, parágrafos diferentes. Você sabe que não pode falar de queimadas e poluição da água em um mesmo parágrafo, porque são problemas diferentes. Problemas diferentes, parágrafos diferentes, problemas diferentes,
Parágrafos diferentes, não me faz aí te agredir. Eu amo você, não me faz te agredir. Problemas diferentes, parágrafos diferentes. Eu acho que vocês entenderam, né? Eu acho que vocês conseguiram entender que problemas diferentes, parágrafos diferentes. Eu acho que ninguém vai mais problemas diferentes. Everybody, parágrafos diferentes, problemas diferentes. Oi, como que é no TikTok? Pessoal, problemas diferentes. É assim, eu não sei dançar, gente. Parágrafos diferentes, problemas diferentes. Você vai fazer em parágrafos diferentes. Beleza? É ruim, é horrível. É pra te traumatizar mesmo. É pra você lembrar, ai, professor, é muito feio, é muito horrível isso que você fez. Mas é pra te traumatizar, não é pra ser bonito. Problemas diferentes, parágrafos diferentes. Vou dormir com essa musiquinha, eu tenho certeza. Ai, já fiz meu papel, já consegui deixar um monte de gente puta hoje, então tá ótimo. Beleza, gente? Tranquilo? Problemas diferentes, parágrafos diferentes, você vai escolher um ou dois problemas para desenvolver ali ao longo da sua redação. Se no parágrafo de desenvolvimento 1, tudo bem? Você falar sobre queimadas, se você escolher, você vai falar sobre outro problema no desenvolvimento 2 em outro parágrafo, combinado? E aí você vai escolher qual é a solução. A Aline falou que tá traumatizada. Qual que é a solução que você vai dar para este problema? E aí você escreveu algumas ideias aqui, no final você escolhe aquela que você acha que você vai desenvolver um pouco melhor, beleza? Só essa música que eu fiz já merece o quê de vocês? Já merece o quê? Só essa musiquinha que eu acabei de improvisar aqui já merece, ó, chuva de likes. Chuva de likes. Não me faz chamar a polícia pra vocês, hein? Não me faz chamar a polícia. Chuva de likes na cara de vocês. Pode sentar o dedo no like, hein? Lembra que eu falei pra você que você vai escolher, você vai decidir sobre o que você vai falar antes de escrever o rascunho? Então, primeira coisa, você já tirou tudo da sua mente, você colocou, já fez ali problemas, possíveis soluções, já colocou tudo no papel, tudo bem? Colocou tudo no papel. Perfeito? Perfeito? Aí você selecionou sobre quais problemas você irá tratar na sua redação. Aí o que você vai fazer? Você vai escrever o tópico frasal de cada parágrafo antes de escrever os parágrafos. Isso daqui você está montando o quê? Você está montando a estrutura da sua redação para absolutamente qualquer tema. Qualquer tema, você vai fazer a mesma estrutura. Então, o que você vai fazer lá no seu rascunho? A primeira linha, você vai deixar... Eu coloquei aqui para fora só para a gente conseguir ler, tá, gente? Mas, obviamente, lá na hora da sua prova, você vai escrever dentro das margens, tá? Primeira linha, você vai deixar para o título. Ai, professora, mas você é tola, título não é obrigatório no Enem, facultativo. Facultativo significa que se você não colocar, eles não descontam nota. Mas eu sempre recomendo que os meus alunos coloquem título. Se você fizer um concurso público, se você fizer um vestibular e no edital não fala nada sobre título, tem que colocar título. Ai, professor, coloca o título, não me irrita não, não me irrita não, tudo bem? Não me irrite. Tem que colocar título na sua redação, tá? Então, deixa a primeira linha para o título, deixa ela lá separadinha. Óbvio que quando você coloca o título na redação, você não escreve título, é só para você lembrar, então, é só o rascunho, isso daqui, tá? Não é a folha oficial. Você vai escrever assim, ó, a introdução, qual que vai ser o tópico frasal da introdução? Os problemas ambientais são uma realidade e medidas precisam ser tomadas para evitar que ele evolua e se torne irreversível. Então, qual que é a ideia principal que vai aparecer dentro da sua introdução? Esta daqui. Se você escrever qualquer coisa dentro desse parágrafo que não fale a respeito disso, que não comprove isso que você está falando, está errado. Então, conforme você vai escrevendo a sua introdução, você consegue ir verificando se você está se mantendo dentro do tema, tudo bem? Aí você vai falar, você escolheu o problema sobre poluição da água e do solo. Então, o parágrafo 2, que é o desenvolvimento 1, que é o primeiro problema, né, desenvolvimento 1, você vai falar sobre problemas da poluição da água e do solo. E aí você pode colocar até uma referência aqui para você não esquecer, ó, citar Brumadinho e os danos causados à humanidade.
porque teve uma poluição da água e do solo que aconteceu em Brumadinho. Então você já coloca aqui qual repertório você vai usar. Vou citar a exemplificação. Não sei nenhuma... Ah, professora, não sei nenhum dado estatístico ou não sei nenhuma citação aqui para isso. Então, usa uma exemplificação, por exemplo. No parágrafo 3, que é um outro problema, ou parágrafo 3, que é o desenvolvimento 2, você vai falar sobre as queimadas. Você resolveu falar sobre um outro problema que são as queimadas. Um outro problema também muito comum em relação à destruição do meio ambiente são as queimadas, tanto por estiagem quanto queimadas criminosas. Aí você vai desenvolver sobre isso. E aí você pode colocar até uma ideia aqui para você não esquecer. Destruição da fauna e da flora e poluição atmosférica, queimadas criminosas e estiagem. Então, conforme você vai escrevendo o parágrafo, você verifica se tudo que você está escrevendo neste parágrafo 3 se refere a isso daqui. Se, por exemplo, no meio do parágrafo 3, você está lá escrevendo seu rascunho e você percebe que você começou a falar sobre outro problema, ou não está falando sobre queimada, ou começou a falar também, começou a viajar e falar sobre a poluição das nascentes dentro desse mesmo parágrafo, apaga e reescreva. Por quê? Porque você sabe exatamente o foco que você tem que manter. Por quê? Porque você fez um planejamento do texto antes de começar a escrever o texto. Aqui, projeto, citação de um projeto para proteger as nascentes e incentivo às famílias que estão na região. Então, você vai escrever um projeto que, para você já não esquecer, que falará sobre isso daqui. Mas eu vou dar uma dica sobre projeto de intervenção aqui agora. Anote isso daí também. Do mesmo jeito que você dos problemas diferentes, parágrafos diferentes, você vai anotar isso daqui, ó. Quer ser criativo no seu projeto de intervenção? Eu sempre falo isso para os meus alunos da plataforma. Dê um nome ao seu projeto de intervenção. Um nome. Existe projeto, mais projeto que tem nome de projeto? E aí eu sempre dou um exemplo que eu uso lá na plataforma, que é o seguinte. Suponhamos que o tema seja como aumentar a participação dos jovens na política. Aí você cria um projeto de intervenção lá na conclusão e você fala assim, o projeto será feito em escolas públicas e particulares, chamado Jovem Politizado. Você dá um nome para o projeto. Existe projeto, mais projeto que projeto com nome de projeto, gente? Dá um nome para o projeto, criatividade, entendeu? Isso é bom também, vale nota a criatividade. Vocês perceberam o que eu fiz aqui? A gente primeiro pensou todos os problemas e quais são as possíveis soluções que a gente pode dar para estes problemas. Depois, a gente organizou exatamente sobre o que você vai falar em cada parágrafo. Ou seja, você perde aquela ansiedade, aquele nervosismo no momento da sua redação de, sobre o que eu falo agora? Sobre o que eu falo? Não, você já sabe sobre o que você vai falar em cada parágrafo. Basta você desenvolver. Isso daqui, gente, vai dar uma paz no seu coração que não tá escrito. Acredita em mim, tá bom? Então, ó, faça essa estrutura. Então, isso daqui é a nossa introdução, né? Isso daqui são os parágrafos de desenvolvimento e isso daqui é o seu parágrafo, isso daqui é o seu parágrafo de conclusão. Então, pensa nessa estrutura aqui. Pensa o seu texto antes de começar a escrever o seu texto. Organize sobre o que você vai falar antes de começar a escrever. E isso, gente, essa técnica aqui ajuda você, inclusive, a não praticar fuga ao tema. Porque às vezes a gente está escrevendo a redação e não percebe, ninguém foge do tema porque quer fugir do tema. A gente foge do tema porque não teve uma organização prévia. E aí a gente começa a falar sobre absolutamente, sobre tudo. Então, e o tempo? Isso daqui dá tempo. Você vai usar entre 1 hora e 1 hora e 10 para criar a estrutura da sua redação e passar a limpo, tudo bem? E isso eu explico numa aula. Que é como fazer a redação em 1 hora. Existe uma técnica que eu desenvolvi chamada 15x5 e você consegue fazer a redação, revisar, estruturar, criar toda essa estrutura, tudo isso dentro de 1 hora, 1 hora e 10, estourando, passando a limpo. Beleza? Gente, vocês têm que lembrar sempre o seguinte, você não está fazendo uma dissertação, uma tese, um mestrado, doutorado. São 30 linhas de um problema simples para ser desenvolvido ali. E o problema, gente, toda redação tem um problema, né?
que é isso que eles querem, que você desenvolva, que você argumente sobre aquele problema, que você comprove o seu ponto de vista sobre aquele problema, independente da prova que você fará, seja um concurso, seja um Enem, seja um vestibular. Tudo bem? Tranquilo? Então, por isso que é importante você pensar essa estrutura antes. Eu posso fazer também uma aula ao vivo aqui explicando um pouquinho dessa minha técnica 15x5, mas já tem também aula aqui no canal para vocês. Se você é aluno da plataforma, tá lá dentro do módulo de redação, tá bom? Olha só, resumo. Você vai ler o tema com atenção, você fará os tópicos dos problemas e das possíveis soluções. Você vai escrever o tópico frasal de cada parágrafo antes de escrever o parágrafo. E aí, sempre prestando atenção, se você está conseguindo manter, leia o parágrafo e fala assim, pô, tudo aqui está falando sobre o tópico frasal que eu tinha selecionado antes ou eu dei uma viajada na maionese aqui em algum momento? Aí, observa que quando você faz essa revisão, você está eliminando os erros da sua redação. Você está diminuindo, você está minimizando um possível parágrafo que diminuiria a sua nota por simples falta de atenção. Então, quando existe esse planejamento, quando você consegue se planejar, se organizar antes, você consegue não fugir do tema porque você sabe exatamente, você selecionou previamente sobre o que você falará ao longo de toda a sua redação. E como você planejou e como você selecionou previamente, todos os parágrafos que você selecionou estão falando de problemas e questões relacionadas ao tema. Então, fuga do tema e esquece, isso não vai existir para você. Desenvolva os parágrafos e confirme o tópico frasal, né? Depois que você vai escrevendo o parágrafo, você confirma se as ideias secundárias daquele parágrafo realmente estão falando sobre o tópico frasal que você selecionou anteriormente. A citação, o Josivaldo falou assim, é importante, tua redação vai ficar vazia, sem citações e comprovações. Tem que entender o seguinte, é interessante ter citação na redação? Claro, sem dúvida, desde que seja relacionado ao tema, tudo bem? É importante ter comprovações? Tem que ter comprovações. Seja uma exemplificação, seja alguma coisa que aconteceu e você consegue. A citação, gente, ela não é obrigatória. Não achem que a citação ela é obrigatória. Claro que ela ajuda a dar um argumento de autoridade ao seu texto, uma citação, um dado estatístico, né, que você saiba. Mas se você não sabe nenhum dado estatístico e nenhuma citação, põe uma exemplificação. Então, por exemplo, se eu estou falando ali da destruição da fauna e da flora, da poluição da água e do solo, eu posso citar Brumadinho. Eu posso não saber nenhum dado, eu posso até não saber nenhum dado sobre Brumadinho, mas eu sei o que aconteceu em Brumadinho e eu posso citar como uma exemplificação de uma tragédia que prejudicou a fauna e a flora da região por toda a humanidade. Tudo bem? Então, são coisas que aconteceram lá que são irreversíveis. Então, é extremamente importante que se você não souber nenhuma citação, é muito importante que você exemplifique, que você realmente comprove o seu ponto de vista, tudo bem? Precisa de proposta de intervenção na conclusão? Principalmente se você estiver fazendo o Enem, sim, é obrigatória a proposta de intervenção estar ali na conclusão. Professora, se foi falado 2 problemas no texto, eu preciso fazer 2 projetos de intervenção? Não. Um projeto de intervenção que solucione os problemas que você falou no texto, tudo bem? Então, você pode fazer um projeto só que solucione os problemas, tá? Não precisa fazer 2 projetos de intervenções. Você nem tem espaço para isso, tá? Faz um projeto só. O que é tópico frasal? Pode explicar de novo? Tópico frasal, gente, é a ideia principal de cada parágrafo. Todo parágrafo tem uma ideia principal. Então, quando eu coloquei aqui, isso daqui é o tópico frasal de cada parágrafo. É baseado nessa ideia principal que você vai escrever o seu parágrafo. Tudo bem? Então, por exemplo, o tópico frasal sobre mobilidade urbana é dizer que meu tópico frasal, as grandes capitais atualmente têm grandes problemas na mobilidade urbana que levam à poluição, Então, o problema do meu parágrafo é a
falta de mobilidade urbana nas grandes metrópoles. Aí o que eu posso fazer? Esse é o tópico frasal, essa é a ideia principal. Quais são as ideias secundárias? São aquelas que falam sobre esse tópico frasal. Então eu falo assim, o prefeito da cidade de São Paulo, por exemplo, fez um projeto que é aqui em São Paulo a gente tem, eu não sei se na cidade de vocês tem também, que a gente tem o rodízio de veículos, né? O que é o rodízio? Os carros, eles não podem, dependendo do final da sua placa, você não pode rodar de tal a tal horário, para diminuir a quantidade de carros nas vias, né? Então, isso foi uma tentativa de solucionar o problema. Mas acontece que não solucionou, né? São Paulo, é difícil solucionar o problema aqui em São Paulo. Então, basicamente, tópico frasal é a ideia principal. Todo parágrafo tem uma ideia principal apenas. E todas as outras são ideias secundárias relacionadas a esse tópico frasal. Não, você não precisa apresentar duas soluções. Você precisa apresentar uma solução só que resolva os problemas que você mencionou na redação. Não precisa das duas soluções de forma nenhuma. O seu projeto de intervenção tem que ter quem vai fazer, o agente, né? Quem fará, o que fará, como fará, qual vai ser a consequência da aplicação desse projeto, né? Então, todos esses tópicos têm que estar ali no seu projeto de intervenção, mas pode ser um único projeto que resolva os problemas que você mencionou ali ao longo da sua redação, tudo bem? Não é para fazer 2 projetos de intervenção. Arthur falou que não coloca título. Arthur, se for no Enem, tá tudo certo, ninguém vai descontar a sua nota. Entretanto, se for um concurso público ou um vestibular, se eles não falarem nada no edital sobre título, você tem que colocar um título. Todo texto dissertativo, ele tem título. A única prova que deixa, ou algumas outras, podem ter algumas outras provas que eu não saiba, mas a prova que coloca no edital que o título é facultativo é o Enem. Se o seu edital não coloca nada sobre a facultatividade do título, você tem que colocar título, beleza? Cadê meu like? Sim. Não, porque para dar aula, para dar uma aula monstra aí, eu sirvo. Agora, para sentar o dedo no like, não, né? Aí não pode, cai o dedo. Lucas perguntou o seguinte, caso eu não saiba nenhum dado ou citação, posso usar os dados dos textos motivadores? Não pode, e quem falar ao contrário está te enganando, tá? Na prova, nos editais, eles colocam lá, principalmente o Enem, ele coloca muito claramente que não pode utilizar nada dos textos motivadores. Texto motivador é para te motivar, não para que você copie. Inclusive, gente, isso é muito importante. Tudo que você copia do texto motivador não é contabilizado como número de linhas na redação. Então, por exemplo, suponhamos que você escreva o número mínimo de linhas para sua redação ser avaliada, são 7 linhas, né? 7 linhas a gente sabe que é um parágrafo, não é uma redação, mas deu algum problema ao longo da prova, você não conseguiu escrever a sua redação, e aí você foi lá e escreveu uma redação de 7 linhas, só para entregar e ela não ser anulada. Só que 2 linhas dessa redação, você copiou um trecho dos textos motivadores, uma citação ou qualquer coisa que esteja nos textos motivadores, né? Você não escreveu 7 linhas, você escreveu 5 linhas, redação anulada. Então, não copiem nada de texto motivador. Texto motivador, como o próprio nome já diz, é para te motivar. Vai, você consegue. Olha, eu tô te dando essa força. Você pode falar sobre tudo isso daqui, ó. Tô te ajudando. Eu tô te motivando. Mas não é para você me copiar, hein, seu louco. Você não me copia, não. Entendeu? Você não me copia, não. Você seja autêntico. Porque se fosse para copiar, gente, o corretor, ele lê o texto motivador. Ele não precisa que você escreva a redação, ele vai lá e lê o texto motivador. Ele quer um texto original, um texto autêntico, beleza? Nem parafraseando, nem parafraseando. Parafrasear é um tipo de citação, né? A paráfrase, ela é um tipo ali de citação, de fazer referência a um texto. Então, você tá copiando da mesma forma. Agora, aquilo, né? Sua redação, suas regras. Quer se arriscar? O que a Pamba tá falando para você? O que a Pamba tá falando para você? Não faça isso. Não faz isso, loucão.
Por quê? Porque eu vou te agredir, eu vou ficar muito puta se você fizer isso, não é pra fazer isso. Agora, se você quiser fazer, sua nota vai lá embaixo. Se você pegar corretor que é chatão que nem eu, o corretor vai jogar sua nota lá embaixo, beleza? Terça-feira que vem estarei aqui de volta. Todo mundo que está inscrito lá no meu canal do WhatsApp está recebendo as notificações da live, então não deixem de entrar, não deixem também de se inscrever lá no WhatsApp, beleza? Um super beijo para vocês, muito obrigada pelo respeito, pelo carinho de sempre. Muito obrigada, até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro e tchau!